Olá, tudo bem? A gente sempre está buscando na vida uma certeza. Não tem como, por mais que a gente seja racional, seria muito bom que a gente tivesse certeza de absolutamente todas as decisões que a gente toma. Mas isso é impossível, isso a gente já sabe, né? No mundo dos adultos isso é muito claro. Mas existe uma indecisão, ou melhor, uma tomada de decisão que muitas pessoas estão passando por ela agora, que é a decisão em empreender ou não, ter um negócio ou não, fazer um empreendimento acontecer ou não. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma situação de pandemia, estamos chegando no final do ano, muitas pessoas estão revendo, repensando seus negócios e também seus empregos. Então, essa onda que está acontecendo de que, então eu vou fazer um negócio, não, eu vou participar de um negócio, eu vou me tornar empresário. Isso tudo está aí no campo do inconsciente coletivo. Mas o que eu mais preocupo, porque é a minha função, é o meu serviço, é o emocional dessas pessoas diante dessa possibilidade. Muito bem. Você tem certeza que vai dar certo? Não. Assim como você não tem certeza que você vai ficar 30, 40 anos no emprego. Mas você precisa ter em mente algumas considerações básicas antes de você pensar em abrir um negócio ou se tornar empreendedor, como as pessoas gostam de falar. Muito bem. Empreendedor, quem me conhece sabe que eu repito isso muito. Empreendedor, todos nós somos. Ser pai, ser mãe, andar no trânsito de uma cidade grande é empreender uma tarefa difícil. Ser empresário é empreender uma tarefa difícil ou uma ideia e fazê-la de forma de um negócio, fazê-la profissionalmente, fazer dinheiro com aquele empreendimento. Para você ter certeza que você é ou não um empresário, você precisa olhar para suas emoções. Porque não existe teste, existe um monte aí de teste de personalidade, de teste de RH, que servem como uma baliza durante um tempo, naquele momento que a pessoa se submeteu ao teste. Aquilo não é 100%, porque a ciência do comportamento humano é como a medicina, não é ciências exatas que você é 2 mais 2 são 4, não. É daquele momento do sujeito, então não tem teste para saber. Eu tenho um perfil empreendedor, eu não tenho? Isso é muito irrelevante diante da decisão que você vai tomar. Então você precisa olhar para as suas emoções. Como é que eu estou diante deste desejo? Como é que eu estou diante da possibilidade de tomar esta decisão e fazer acontecer? Porque existem 3 tipos de empreendedores que surgem. São quem empreende por necessidade, quem empreende por impulsividade e quem empreende por propósito. Todos os 3 precisam ser olhados na ótica emocional também. Empreender por necessidade é quando a pessoa chega num lugar profissional ou material de ganho financeiro ou de escassez financeira, que a única coisa que a pessoa pode fazer é colocar seu serviço no mundo sozinho, como autônomo, empresário, pequeno empresário, empresário individual, para se subsistir, para prover a família ou a si próprio. Então é uma necessidade. Esse movimento de empreender por necessidade, geralmente ele acontece por um tempo determinado da vida da pessoa, porque ela tem que se virar para fazer dinheiro, ela precisa criar algo que tampa um buraco durante um determinado período. Então, provavelmente, essa força empreendedora, num momento ela vai acabar. E esse momento é justamente quando a pessoa consegue um novo emprego ou a pessoa chega na conclusão de que não dá conta de sustentar aquilo, aquilo não é o que ela quer e parte para o mercado de trabalho. Então, o empreendedor por necessidade, ele é muito bem-vindo no mercado, mas você precisa saber se você está começando a partir de uma necessidade, tá? O seu emocional vai te agradecer muito.
Isso quer dizer que 100% dos casos acontece isso? Não. Depois que você começa, se você toma gosto, se você percebe, não, é isso mesmo que eu quero fazer, isso é o que eu vim no mundo fazer, ótimo. Aí você vai se estruturar para que o seu negócio tenha consistência e perdure pelos anos, por um bom período de tempo. Agora, existe o empreendedor por impulsividade. Esse é aquele que põe na cabeça que o negócio é para ele, ou que ele descobriu um nicho, ele é impulsivo. Então, ele pensa pouco, ele considera pouco, mas ele, por impulso, ele se joga no mercado e começa um negócio. Isso funciona? Isso não funciona? Isso é perigoso. Por quê? Porque quando você age por impulso, geralmente você desconsidera fatores importantes. Porque você está indo por impulso, você quer fazer a coisa acontecer. Então, você pode ser levado por exemplos distorcidos, você pode ser levado por momentos positivos que para o seu negócio e para você não vão ser tão positivos. Então, quando eu falo desses exemplos e momentos, são quando você começa a comparar. Fulano fez, eu dou conta também. Fulano teve a ideia, eu também vou fazer. Para fulano deu certo, eu vou fazer 10 vezes melhor. Isso é uma impulsividade. Você não está levando em consideração os movimentos seus. Aquilo que tem a ver com a sua vida, com você, com o seu negócio. Então, empreender por impulsividade, num primeiro momento, pode funcionar. Mas logo em seguida, você vai ter que se reestruturar a nível de funcionamento do seu negócio e você vai ter que considerar todo o seu emocional que foi colocado de lado porque você estava num movimento impulsivo, certo? Depois você vai ter que se reinventar ou voltar para um outro processo profissional que não é empreender. E os que empreendem por propósito são as pessoas que vão mais na calma, na tranquilidade. Por quê? Porque elas querem empreender porque elas têm um propósito de vida que só faz sentido se elas colocarem o negócio delas para funcionar. Ou seja, a força de trabalho dela, o propósito de vida profissional dela está ligada a um negócio. Ela fica limitada, ela não consegue fazer disso um propósito de vida dentro de um emprego, dentro de uma empresa, o que não é uma situação necessária para se empreender. Ou seja, muitos funcionários, muitos empregados servem ao seu propósito profissional trabalhando para empresas. E isso está tudo certo. Isso é perfeito. Agora, quando você tem um propósito profissional que não cabe empresarialmente no seu trabalho ou na vida de autônomo que você tem hoje, sim, aí você está abrindo uma janela para empreender um negócio. Então, diante desta avaliação do seu sentimento nessas 3 categorias, você pode começar a pensar a fazer um negócio, começar a empreender. Porém, existem algumas outras atitudes básicas que você precisa fazer antes de se jogar no mundo empresarial. Se você está começando, ou mesmo se você está iniciando um novo projeto, repaginando a sua empresa, você precisa ter um orçamento do que você vai fazer, porque tudo isso que eu estou falando aqui são situações que eu vejo que simplesmente desequilibram o emocional dos empreendedores e travam as suas atitudes, paralisam o seu talento se eles não levam em consideração quando vão começar um empreendimento. Então, você precisa ter um orçamento do que você vai fazer, quanto vai custar começar. E começar é 1 ano, a gente sempre faz conta para 1 ano, para você ter uma tranquilidade. Diante desse orçamento, você tem que ter um pé de meia. Você tem que ter um suporte financeiro de pelo menos umas 3 vezes o que você pensa que você vai gastar.
Então, se você pensa que vai gastar durante um ano 30 mil, o ideal é que você tenha 90 mil reservado e respeite-se no seu limite. Isso é emocional. Qual é o seu limite? Até onde você vai com o gasto de investimento? Porque o que é investimento? Investimento é você colocar dinheiro numa ideia, num negócio e não ter nada de volta, não receber de volta. Então, você não vai ter aquele retorno. Quanto tempo de fôlego você tem e qual é o seu limite para que você possa pôr o pé no freio e repensar o seu negócio. Isso não é desistir, isso não é falhar, isso não é fracasso. Isso é consciência empresarial. Porque não pense você que os empresários são todos loucos e correm risco. Não. Empresário é o profissional, é a pessoa que avalia todos os cenários antes de investir em algo, de correr o tal do risco. Então, o risco é mínimo, porque você precisa avaliar. E se quando você vai avaliar, você percebe que você fica ansioso, que você fica angustiado, que a insegurança bate muito profundo em você, diante daquele cálculo de gasto, diante da possibilidade de ficar um ano sem faturar nada, só investindo, se isso é sustentável, tá tudo certo. No mundo dos negócios a gente está sempre enfrentando a angústia e a ansiedade. Mas se para você aquilo é demais, reveja a sua intenção em empreender. Perceba se a necessidade não está falando mais alto, se você não está sendo impulsivo demais. E nunca desista do seu propósito, mas faça com que ele sirva ao seu negócio. Porque senão você fica refém de novo, como você acha que é refém num trabalho CLT, ou numa sociedade que não está dando certo, você vai partir para um outro negócio, ou no próprio negócio que você tem. Você se sente refém de algo que não está funcionando, mas se você não se organiza estruturalmente, eu tenho um plano de ação, eu sei quanto que vai custar e eu tenho uma reserva financeira, sem isso, isso é básico, isso não é o ideal, não, isso é básico, porque sem isso você vai se perder ao longo do caminho e provavelmente você não vai conseguir chegar no seu objetivo, porque as suas emoções vão atrapalhar, você vai ficar com raiva da situação, não está dando certo, você vai duvidar de você e a segurança que uma organização financeira traz, ela é fundamental. Todo mundo que já passou por escassez financeira sabe como que isso atormenta. Então, preste atenção, não desista de fazer o seu negócio se esse é o seu caminho, mas cuide do seu emocional. Também faça um planejamento emocional durante o caminho. O que é que você sustenta? O que é que você não sustenta? Respeite os seus limites. Respeitando os seus limites, você consegue seguir na vida empresarial com tranquilidade e realmente servir ao seu propósito. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!